Então, nós vamos estar conversando, discutindo a questão do método Darder. Ele tem uma versão, como eu falei para vocês, tem uma versão já 2014, é só pegar e começar a trabalhar. Uma das pessoas, né, aí o método Darder, vindo dessa pessoa aqui, ó, Maria José Fals Darder, ok? Foi ela, então, que criou, né, o método Darder. Algumas abreviaturas do método Darder, e aí a gente sempre mostra para vocês que a atenção farmacêutica ela tem 4 pilares: a dispensação ativa, o acompanhamento farmacoterapêutico, a farmacovigilância, que já está sendo abordada inclusive no livro didático de vocês, e educação em saúde. Deixa a prescrição, que a prescrição está paralela a isso aqui, tá bom? Já discutimos muito a questão nós vamos discutir a conciliação que está aqui na dispensação e também está presente do método Darder, também aqui, no acompanhamento farmacoterapêutico. Só que especificamente nós vamos estar discutindo o quê? O método Darder, aqui, e depois a conciliação, certo? Só um pouquinho, pessoal. Muito bem. Então, vamos lá. O método Darder é para paciente polimedicado e paciente de doença crônica, né? Para o paciente estar com amidalite, que 7 dias, né, resolve o problema. O objetivo é verificar problemas relacionados com o medicamento, que vai levar, é claro, em resultado negativo, né, com o uso do medicamento. Tá bem? O serviço ele deve ser oferecido em que situação? Ele deve ser oferecido principalmente em caso de dúvida, dúvida com relação ao medicamento, dúvida com relação a algum padrão bioquímico, dúvida com relação à doença. Nessa situação você oferta o serviço. Eu não vou colocar lá uma placa, vamos fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, porque a população não sabe o que é isso, não sabe, né, o papel do farmacêutico nesse acompanhamento, muito menos o benefício. Então, não vai funcionar. Tá certo? Bom, então, primeiramente, o motivo da consulta nós já falamos, são essas situações de dúvida. Você vai ofertar o serviço ao paciente, vai fazer essa primeira fase, que é a fase de entrevista, onde na fase de entrevista você verifica, né, o problema de saúde que mais preocupa o paciente. Depois você faz perguntas relacionadas ao quê? Ao medicamento. Em seguida, você relaciona as duas coisas, tanto o medicamento como a patologia que está preocupando o paciente. A partir daí você faz uma análise situacional, né, uma fase de estudo, uma análise situacional e a sua avaliação com o seu parecer. E aí, é claro, daqui você vai fazer o seu plano de atuação para esse paciente. E é constante. A partir do momento que você fez, o paciente entrou no método Darder, né, no acompanhamento farmacoterapêutico, ou segmento farmacoterapêutico, você vai acompanhar ele por muito tempo. Só vai sair se o paciente quiser. Caso contrário, você vai estar sempre, né, monitorando esse paciente para estar obtendo o máximo de êxito da farmacoterapia que ele utiliza. Certo? O nosso caso clínico é um paciente de 20 anos, 1,52 m, 53 quilos. Essa aqui é informação importante para você depois relacionar a idade, o sexo, com a altura do paciente, para você verificar a capacidade de expiração do paciente, que é o fluxo respiratório. Ele tem uma história de asma na infância, então significa que o paciente é atópico, né? Posso dizer dessa forma. Então, existe uma alça de regulação de IgE, que nesse paciente atópico ele tem dificuldade, ele tem falta de um receptor e ele não consegue desligar o plasmócito, e o plasmócito continua a produzir a IgE. Ele se expôs ao frio, né? Estava gripado, então ele se expôs ao frio como um fator, principalmente o paciente asmático, ele tem uma hiperresponsividade, e é um processo viral que a própria asma favorece os quadros de infecções virais. Apresentando, então, tosse improdutiva, dispneia, chiado no peito, que são sinais característicos
da asma. No exame físico verificou-se dispneia, taquicardia, taquipneia. Como é que eu verifico a taquipneia? Contando a respiração por minuto. A respiração por minuto dele está aumentada. Normalmente são 20 respirações por minuto, paciente adulto. Aqui ele está o dobro, significa que está taquipneico. Em função disso também, ele está com tiragem, com a presença na ausculta de sibilos, ok? E aí, o fluxo, as extremidades cianóticas, né? Tranquilo. Fala entre palavras, não vai falar o rato roeu a roupa do rei de Roma, ele vai falar o rato roeu a roupa, então ele vai falar pausadamente, ele não vai conseguir completar a frase rapidamente, então também é um indicativo de dispneia. Bem, e outro foi o fluxo respiratório máximo, tá bem? Como que é esse fluxo respiratório máximo? Ou peak flow, utilizando um dispositivo chamado peak flow, onde você relaciona sexo masculino, certo? A idade e a altura. Isso aqui, ó. Sexo masculino, idade e altura. Tá bem? Então você relaciona esses fatores aqui, esses 3 fatores, e você verifica o quê? O fluxo respiratório máximo. Então, ele sopra 3 vezes no aparelhinho, chamado peak flow, 3 vezes, e você considera sempre a maior. Por quê? No paciente asmático, o que acontece? A hora que ele vai expirar, o quadro inflamatório, o quadro de bronquite, fecha os brônquios, porque está edemaciado, porque tem mediador promovendo contração do músculo liso-bronco. Então, o que acontece? Contrai os brônquios, fecha. Então, ele inspira, entra O2, certo? Entra O2. A hora que ele vai expirar, os brônquios fecham. E quando fecha, consequentemente, retém O2. Retém ar lá dentro. O2 e CO2, né? Principalmente, né? O2 e CO2. E aí, diminui a capacidade de expiração. E essa capacidade de expiração a gente consegue determinar através do peak flow. Então, o fluxo respiratório previsto para ele, no paciente normal, relacionando a idade, sexo masculino e altura, é do quê? De 554, seria o quê? 100%. Aqui seria 100%. Ok? Certo? No dia 25, ele apresentou 498, 90% do previsto. No dia 27, ele foi para o quê? Foi para 80%. E na asma, eles se classificam assim. De 60 a 80, ele está com asma moderada. Tá bem? Abaixo de 60, ele está tendo uma asma grave. 80 para cima, maior ou igual, maior, né? Maior do que 80, ele está normal. Ok? Certo? Então tá lá. E aí a gente observou aqui que foi diminuindo o fluxo respiratório dele. Certo? Aqui ele já estava com uma asma, né, de 60, uma asma moderada. Até que chegou a 50% abaixo de 60, que ele já estava com asma já grave. Certo? Por isso os sintomas que o paciente veio apresentando. Certo? Vamos entender o quadro clínico como um todo. O paciente fazia uso do ácido acetil salicílico, então guarda essa informação aqui, o ácido acetil salicílico. Eu peço só desculpa que eu estou sem mouse, então fica mais complicadinho para mim aqui. O acetil salicílico é um AINES, ele inibe a COX, ok? A COX-2, de forma irreversível, tá bem? De forma irreversível. Bom, se for de forma irreversível, o que acontece? Eu tenho 2 vias. Eu parto lá do ácido araquidônico, fosfolipídio, fosfolipídio de membrana. Aí vai dar origem ao quê? Ao ácido araquidônico. E o ácido araquidônico, ele é substrato para 2 enzimas. Para COX
e para LOX. Como o ácido salicílico atua na COX de forma irreversível, aumenta a concentração do quê? De substrato, que é o ácido araquidônico, para quem? Para a via da LOX. E aí vai dar origem ao quê? A um mediador importante na asma, que são os leucotrienos. Então, com a utilização do ácido salicílico, ele tem um terceiro fator que agravou aqui. Então, o primeiro fator eu tenho lá, que o paciente estava exposto ao frio. Ok? Segundo fator, a infecção viral. Terceiro fator, ele está utilizando o quê? O ácido salicílico. Tá bem? Bom, o paciente estava utilizando, foi prescrito para ele, ou de uso normal, né? O Berotec, que é um bronquidilatador, agonista beta-2 adrenérgico de ação curta. Estava utilizando o Alenia, que é uma associação, só que ele estava usando SOS. Só se necessário, porque quem estava mantendo ele bem era esse medicamento aqui, que é uma associação de um bronquidilatador, agonista beta-2 adrenérgico de ação prolongada, associado a um corticoide. E o quê? E o Bamifix também é uma xantina, que potencializa o efeito do quê? Dos bronquidilatadores. Certo? Muito bem. Só que em função desses três fatores, acabou o quê? Acabou desencadeando a crise. Então, esse é o quadro clínico que a gente apresenta nesse paciente. Tá bom? Vamos guardar essas informações por enquanto. Vamos rever agora o que nós temos na asma. Na asma é uma hipersensibilidade tipo 1. Se é uma hipersensibilidade tipo 1, eu tenho o antígeno, o processamento do antígeno, a apresentação por linfócito TH2. Linfócito TH2 produz uma cadeia de citocinas, aí tem mais citocinas aqui, né, mas principalmente IL2, IL4, IL5, depois você pode complementar aí IL6, IL10, também, principalmente IL10 faz a mudança, né, inibe o TH1, fazendo com que o linfócito B se prolifere, se diferencie em plasmócito e produza um anticorpo IgE, ok? Bom, o anticorpo IgE se liga no mastócito e deixa ele previamente o quê? Sensibilizado. Certo? Eu vou fazer só uma pausa aqui para explicar o paciente atópico, né? Então, se produz o IgE. Muito bem. A IgE é produzida. No paciente atópico, IgE, tá lá. Muito bem. Aqui onde a IgE se liga é um receptor chamado FCCR1. Tá bem? Só que o linfócito B tem um receptor chamado FCCR2. Então, quando aumenta no paciente normal, tá bom? Quando aumenta a concentração de IgE na circulação, a IgE se liga no linfócito B e desliga o linfócito B, ou seja, ele para de se diferenciar em plasmócito e para a produção de IgE. No paciente atópico, ele não tem esse receptor aqui. Aí o que acontece? Ele produz altas concentrações de IgE para antígenos que seriam o quê? Normais, né? Tranquilo, eu teria essa alça de feedback. Bom, feito esse parênteses no paciente atópico, então meu paciente é um paciente atópico, que já tem asma desde a infância, pai, mãe, tio, né? Tem uma herança aí, herdou essa falta desse receptor aí eu não consigo regular essa alça de feedback. O paciente está previamente, então, agora sensibilizado. Segundo contato, o mastócito vai degranular. O que está pronto? Está nos grânulos, né? Está armazenado nos grânulos. O que está armazenado nos grânulos? A histamina. Certo? Nós chamamos de mediadores pré-formados. Em seguida, ele retira a ativa fosfolipase A2, tira o ácido araquidônico, depois o ácido araquidônico é transformado pela COX em prostaglandina D e leucotrienos. Então, tá lá, prostaglandina D. E a LOX dá origem ao quê? Aos leucotrienos. Certo? E não está sendo mostrado aqui um terceiro grupo de mediadores que são o quê? As próprias citocinas. Então, ele produz as mesmas citocinas lá. Então, o quê? Retroalimenta o processo. Retroalimenta o processo. Ok?
Então, são mediadores que nós chamamos pré-formados, mediadores são neoformados, que são formados a partir da sua ativação, e os mediadores transcritos, que vêm da transcrição do núcleo. Tá certo? Por isso que só o anti-histamínico não funciona na asma. Né? É necessário coibir esse quadro inflamatório e é necessário diminuir essas citocinas. Então, uma hipersensibilidade do tipo 1. Tá bem? Uma vez deflagrado, mediadores pré, neo e transcritos são liberados. E cria o quê? E cria-se um processo inflamatório. E, num segundo momento, esse processo inflamatório, criado por esses mediadores, tá certo? Criado por esses mediadores aqui, promove o quê? Vasodilatação, aumento da permeabilidade e edema da mucosa brônquica, então fica inchada a mucosa. Atua nos vasos sanguíneos, nas células endoteliais, expressando moléculas de adesão. São extremamente o quê? Leucotrienos e citocinas. São quimioatraentes para uma segunda célula que vai participar do processo. Então, aqui eu tenho no primeiro momento, nós chamamos de fase imediata. E depois, na fase tardia, eu tenho uma segunda célula participando, que é o eosinófilo. Ok? O eosinófilo vem para o tecido e ele acha que a mucosa brônquica é um parasita e libera um monte de substâncias, algumas enzimas aqui, que lesionam e danificam o epitélio, expõem as terminações nervosas e, além disso, continua a produzir os mesmos mediadores que o mastócito produzia. Então, mantendo o processo inflamatório. Tá bom? Só um instante. Bom, então, primeiro alérgeno, depois eu tenho mastócito e seus mediadores, e aí agora eu tenho o quê? Eosinófilo. Eosinófilo libera o quê? O conteúdo também dos seus grãos e ele danifica o epitélio. Danifica o epitélio. Então eu tenho a descamação, o desprendimento. Descamação não, seria o desprendimento do epitélio brônquico. Ele produz lá os leucotrienos, e os leucotrienos promovem o quê? Estimula a secreção das glândulas. Eu tenho já de uma tosse seca e improdutiva, já com uma tosse mais produtiva. Promove edema da mucosa, incha a mucosa, porque promove vasodilatação, aumenta a permeabilidade e eleva o edema. Tá certo? Vasodilatação, aumenta a permeabilidade e eleva o edema. Esses mediadores também promovem o quê? Promove contração do músculo isobronco. Tá ali, contraindo. Então leva a um quadro de broncoconstrição. Bem? Bom, e exposição das terminações sensitivas dos brônquios. Ficam igual um fio descascado, dando curto. Então, essa resposta é levada até onde? Até o sistema nervoso central, no centro da tosse. E aí eu tenho o quê? Uma resposta o quê? Uma resposta eferente, aumentando a tosse e liberando o quê? Acetilcolina, ou seja, uma resposta parasimpática. A acetilcolina faz o quê? Promove ainda mais a contração do músculo isobronco e atua também nos receptores M3, estimulando o quê? A secreção. Então, você já tem agora aqui um segundo mecanismo. Então, por que tem falta de ar? Tem falta de ar porque o músculo se contrai. Se contrai por quê? Pelos mediadores do mastócito, pelo reflexo colinérgico produzido. O que mais? Pelo edema da mucosa, vai diminuindo o quê? Vai diminuindo a luz dos brônquios, consequentemente a passagem do ar, tá certo? E aí o paciente entra em crise. Muito bem. Vamos lá. Se ele expôs as terminações sensitivas, e elas estão extremamente o quê? Reativas, então o ar frio, vamos dizer assim, a exposição de frio, faz com que precipite uma crise. Então, é um dos fatores lá. Então, a exposição ao frio, em função da exposição das terminações nervosas, ativa essas terminações nervosas
sistema nervoso central, resposta eferente, fazendo com que libere quem? Libere aqui, acetilcolina. E aí a acetilcolina contrai os brônquios, aumenta a secreção. Muito bem. Só que essa terminação ela tem uma colateral. E essa colateral faz com que libere o que nós chamamos de neuropeptídeos. E os neuropeptídeos também promovem contração do músculo isobrônquico e a degranulação do mastócito. E aí retroalimenta novamente. Então começa tudo novamente. Tá bom? Tudo novamente. Então você tem o frio, né, que favoreceu esse processo aqui, por conta das terminações sensitivas estarem expostas. Qual que era o outro fator que nós falamos lá? O acetil salicílico. Muito bem. O ácido acetil salicílico, ele inibe quem? A COX. A COX-2. De forma o quê? Irreversível. Irreversível. Ou seja, vai lá e destrói a enzima. Mas o ácido araquidônico é o quê? Ele é substrato. O ácido araquidônico está presente no fosfolipídio dessa célulazinha aqui, ó. Tá bem? Na membrana. Quem que retira ele de lá? A fosfolipase A2. Que a célula aumenta a expressão. Fosfolipase A2 retira o fosfolipídio de membrana e o transforma em quê? Ácido araquidônico. Aí eles têm o substrato para duas enzimas, para a COX e para a LOX. Vou colocar assim, a LOX. Como o acetil salicílico foi lá e inibiu de forma irreversível a LOX, aumentou o quê? A concentração de ácido araquidônico para a via de quem? Para a via da LOX, que produziu os leucotrienos. E os leucotrienos são o quê? São extremamente o quê? Broncoconstritores. Então, aumentei a produção de leucotrienos pelo uso do acetil salicílico. Tá certo? Outra coisa importante. Fala na questão da resposta. Muito bem. O paciente asmático, vamos para frente aqui, depois a gente volta. Bom, o paciente, nós estamos falando de uma hipersensibilidade o quê? Uma hipersensibilidade tipo 1. Então, está tendo um predomínio de qual tipo de resposta? Celular ou moral? Uma resposta moral. Uma resposta moral. A resposta moral, eu tenho principalmente o quê? Caracterizado o quê? O linfócito TH2. Tá certo? Linfócito TH2. Que cadeia de citocinas que são produzidas por ela? As citocinas são produzidas aqui. Principalmente o quê? Aquelas lá. IL4, IL5, IL3, IL2, IL6. E eu vou destacar uma citocina aqui chamada IL10. IL10. São as interleucinas. O que essa IL10 faz? Então, aqui eu tenho uma resposta tumoral, uma resposta onde eu tenho a produção do quê? De anticorpos, IgE. Essa IL10 inibe quem? O linfócito TH1. Então, há um predomínio de resposta. Então, a resposta acontece todo junto, tanto celular como humoral. Mas há o predomínio do quê? Há um predomínio da resposta humoral. Por conta do processo, ser uma hipersensibilidade tipo 1. Como há o predomínio da resposta humoral, há o predomínio das citocinas para a resposta humoral. E dentre essas citocinas tem a IL-10. E a IL-10 faz o quê? A IL-10 ela vai lá e inibe TH1. Certo? Se inibe TH1, diminui as citocinas voltadas ao quê? Relacionadas ao TH1. Então, diminui interferons, interferon gama, diminui a própria IL-2, também, mas principalmente o interferon gama. Certo? O interferon gama.
Consequentemente, diminui o quê? A resposta celular. Quando eu tenho uma resposta celular? Para micro-organismos, o quê? Micro-organismo intracelular. Dá um exemplo de micro-organismo intracelular. Ah, eu tenho quem? Eu tenho os vírus. É um micro-organismo intracelular. Ah, eu tenho bactérias como a micobactéria. É um micro-organismo intracelular. Mas vamos se reportar aos vírus. Então, quando o paciente então, tem um processo de asma, suprime o quê? Diminui a resposta celular. Se diminui a resposta celular, ele fica mais suscetível a infecções o quê? Virais. Certo? Infecções virais. Então, por isso que o paciente asmático é um paciente o quê? De risco para o COVID. Tá bem? É um paciente de risco para o COVID. Porque as citocinas que são produzidas na asma, tá bem? As citocinas que são produzidas na asma diminui a resposta celular a contra vírus. Consequentemente, ele fica mais suscetível. Se ele está mais suscetível, o que aconteceu com esse paciente? Ele está hiperreativo, os brônquios dele, terminação sensitiva exposta, eosinófilo lesionando o epitélio, e aí favoreceu o quê? Uma infecção viral. Não foi isso outro fator que favoreceu a crise? Se favorecer a infecção viral, o que o vírus faz? Ele entra na célula e destrói a célula. Gera o quê? Um processo inflamatório. No processo inflamatório, nós vamos ter que mediador? Prostaglandina e leucotrienos. Aí, novamente, promove a broncoconstrição, agravando o processo. Tudo bem, pessoal? Então, primeiro fator agravante que ele tinha, né? Qual que era? O primeiro fator agravante que ele tinha foi a utilização do acetil salicílico, levou à formação de leucotrienos. Qual que era o outro fator que ele tinha dificuldade lá, vamos dizer assim, de propensão? Exposição ao frio. Como os brônquios dele estavam expostos, né? Ele é um paciente asmático, as terminações sensitivas estavam expostas, e aí teve um maior reflexo colinérgico, acetilcolina, e os neuropeptídeos foram liberados, também promovendo a contração do músculo isobrônquico e a degranulação de mastócito, retroalimentando o processo, deflagrando a crise. E outro fator predisponente que favoreceu a crise do paciente foi o quê? Foi o fato do paciente ter uma resposta mais humoral, suprimindo a resposta, ou pelo menos assim, suprimindo para menos, né, ou modulando para menos a palavra certa, da resposta celular, favorecendo infecções virais. Contraiu uma infecção, porque eu estava falando que o paciente estava gripado, processo viral gerou um processo inflamatório, e aí os mediadores favorecendo o quê? Novamente a crise. Os mediadores do quadro inflamatório favoreceram a crise desse paciente. Tá bem? Muito bem. Qual que é o tratamento para asma? Tratamento para asma nós temos os medicamentos que são sintomáticos, para promover o relaxamento do músculo isobrônquico. E aí nós vamos destacar o agonista beta-adrenérgico de ação curta. Nós vamos destacar o anticolinérgico. E vamos destacar quem? As xantinas. Esses são de ação curta. São para tirar o paciente da crise. Tá bem? Bom, quais são os medicamentos que são utilizados para manutenção? Hoje nós temos principalmente a associação para manutenção. A associação do corticoide inalatório com os broncodilatadores de ação prolongada. Foi o que o paciente estava utilizando ali. Então, essa associação é uma associação para manutenção. Qual que é o outro? Nós temos quem? Nós temos os antileucotrienos. E qual que é o outro que está sendo cito na literatura, mas caiu em desuso, foram as cromonas. Tá bem? Os corticoides sistêmicos são utilizados para quê? São utilizados também para tirar o paciente da crise. Eles só devem ser utilizados aí no máximo por uma semana. Depois tem que se trabalhar com esses outros que têm menor reação o quê? Adversa, são inalatórios. Bem, então o nosso paciente ele estava utilizando o quê? O nosso paciente estava utilizando um agonista beta, né, de ação curta, por demanda, ou seja, SOS só se necessário,
SOS. Estava utilizando uma xantina, que era bamifilina, continuamente, e estava utilizando essa associação, né, de um broncodilatador, seria um agonista beta-adrenérgico de ação prolongada, associado com corticoide. Ele estava estável. Mas o que aconteceu? Exposição ao frio, infecção viral, depois o uso do acetilsalicílico, contribuíram para o quê? Para o paciente novamente descompensar e aí desenvolver a crise. Para tirá-lo da crise, tem que se trabalhar novamente. Uso de ação curta, associado com anticolinérgico, podendo ser associado até mesmo com corticoide inalatório, e depois, novamente, volta para a medicação o quê? Volta para a medicação de manutenção. Podendo ser utilizado também o corticoide sistêmico para tirar ele de novo na crise, aí depois ele volta a utilizar novamente o agonista beta-adrenérgico de ação prolongada, associado com corticoide, podendo utilizar um terceiro medicamento para manutenção, que seria os antileucotrienos. Tudo bem? Então tá lá. Então o TOM asma, né, que é uma terapia de monitoramento nos Estados Unidos, ok? Através do PICFLAW, certo? Através do PICFLAW. A gente verificou o paciente nosso, ele estava com uma taquipneia. Como que eu faço isso? Conta a respiração por minuto, peço ao paciente ficar quietinho, respirar normalmente. Você vai falar que vai verificar o pulso, olha uma parte do tórax dele e conta a respiração por minuto. Tá bem? E o PICFLAW é isso aqui, ó. Né? O que se relaciona ao PICFLAW? Bom, primeiramente o sexo, a idade do paciente, o sexo, a idade e o que? A altura. Então você tem lá qual que é o fluxo respiratório. Então era um paciente de 20 anos, é isso? 1,52 m, então ele tinha o quê? O fluxo máximo dele, o 100% dele era 554. Tá bem? Então o que ele falou? O que ele fez? Ele soprava no PICFLAW 3 vezes e determinava. Qual que era o máximo dele? O máximo dele era o quê? Era 554. E aí foi diminuindo. Tá bem? Aqui eu estou dando um exemplo para vocês, né? De uma mulher de 30 anos de idade, 1,65 m. Então, o fluxo respiratório máximo dela é o quê? 448. Então, o 448 é o 100%. Tá bem? 100%. Ela soprou 3 vezes, eu considero sempre a maior. Então, sopra 3 vezes, considera sempre a maior. Deu 70%. 70% está onde? Está aqui, ó. Numa asma moderada. Ok? Se estiver abaixo de 60, aí ele cai para uma asma grave. Ok? E se a gente observar, então, o nosso paciente lá atrás... Nosso paciente, o fluxo máximo respiratório máximo dele era 554. E foi caindo. De 90, foi para 85. Aqui já começou a preocupar. Aqui já estava numa asma moderada. E aí chegou o quê? A 50% que ele já desenvolveu o quê? Uma asma grave. Tá bem? Através do quê? Através do fluxo respiratório máximo. Tá bom? Eu estou explicando para vocês que hoje a tendência das farmácias independentes ela começar a prestar serviço. Porque ficar vendendo dipirona a R$2 não paga a conta, não. Não paga o leitinho das crianças. Então, nós temos que pensar em diferenciar as farmácias. Para diferenciar as farmácias, os serviços são importantes. Tá bem? E o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente asmático, né, faz com que venha fidelizar a clientela. Tá bem? Além de outros produtos que você pode estar trabalhando. Produtos que são solução antiácaro, travesseiro não sei das quantas, né? Que você pode transformar a sua farmácia numa farmácia especializada. Tá bem? Uma farmácia especializada em diabético, uma farmácia especializada em asmático, e assim você vai. Uma farmácia especializada em bariátrico. Ou seja, as farmácias têm que começar a se diferenciar, principalmente aquelas farmácias independentes, que não são redes. Certo? Bom, agora vamos voltar para o nosso método dado. Eu conheci, então,
o processo fisiopatológico, os aspectos do paciente. Então, eu tenho que fazer as perguntas do paciente. E nas perguntas, eu tenho que elencar o que mais preocupa o paciente. Não é isso? Então, o que eu verifiquei? Descontrole da asma, certo? Eu verifiquei tosse, sibilância, taquicardia, e aí um problema não tratado, que seria o quê? Ele se queixou das aftas, certo? Então, vamos lá. Depois eu vou fazer o quê? As perguntas relacionadas ao medicamento. Tá bem? Pergunto para o paciente o problema de saúde que está preocupando ele. É claro que aqui no caso aqui é a asma, que a asma mata. Mas verifiquei também que ele desenvolveu afta, que seria um problema não tratado. A taquicardia eu já sei que é referente ao uso excessivo do broncodilatador. E o quê? A tosse e sibilância, que são características do quê? Da própria bronquite. Muito bem. Vou para perguntas relacionadas ao medicamento. Qual que é o objetivo de você fazer as perguntas relacionadas ao medicamento? É verificar se o paciente está usando de forma correta, né? Se o paciente aderiu ao tratamento, tá certo? Se ele não está esquecendo, né? Então, são perguntas inerentes. Se ele fala assim, eu sei utilizar dispositivo a bombinha, então demonstra para mim, para você ter certeza que ele o quê? Sabe utilizar, tá bem? Então, vai lá. Sabe utilizar? Sei. Para que serve? Ah, serve para bronquite. Quem prescreveu? O pneumologista. Há quanto tempo? Há 1 ano. Como é que você usa? Uma cápsula 2 vezes ao dia. Tá bem? Esquece alguma vez? Usa regularmente, não esquece. Sentiu melhor? Sim, diminuiu as crises. Ok? Sabe utilizar? Sim, sabe. Então demonstra para mim. Demonstrou, ok? Tem alguma queixa com o uso dele? Aí ele começou, ó, se queixar que desenvolveu afta com o uso. Tá bem? Depois nós vamos discutir, mas eu já vou adiantando. Aqui o medicamento que ele está utilizando é o quê? É um broncodilatador de ação prolongada, mas tem o quê? Um corticoide. E às vezes ele faz a inalação, fica partículas maiores ficam na boca, suprime o quê? A resposta imunológica da boca. Aí o paciente pode desenvolver afta, como também pode desenvolver cândida, que seria o sapinho. Então, qual que é a orientação? Eu utilizo o espaçador ou faz o enxágue da boca, o bochecho. Tá bom? Vamos lá. Tá lá. Novamente agora, outro medicamento, fenoterol. Né? Somente utiliza o quê? Nas crises. Ele sabe que é para asma. Quem prescreveu foi o pneumologista há mais de 1 ano. Ele está utilizando o quê? 3 vezes ao dia. Só que nos últimos dias ele aumentou para 5 vezes ao dia. Porque ele começou a entrar em crise. E aí ele foi aumentando a bomba, a bombinha. Ele era só para usar se é necessário. Normalmente usa, mas melhora, mas agora não melhorou porque ele estava em crise. Sabe utilizar? Sabe. Demonstra para mim. Demonstrou, sabe utilizar. O que ele verificou? Que quando ele usa mais, acelera o coração. Muito bem. Bamifilina. Ele usa regularmente, essa época é bronquite, pneumologista, há mais de 1 ano, 2 vezes ao dia, está utilizando. Usa regularmente, não esquece. Melhorou as crises, sabe utilizar e não apresentou nenhuma reação. Então aqui está ok. Muito bem. Eu fiz as perguntas relacionadas ao problema de saúde, que mais preocupava ele. Fiz as perguntas relacionadas ao medicamento. Agora eu vou fazer uma revisão de sistema para verificar outros problemas de saúde no paciente. Já vou pegar os dados antropométricos do paciente, como peso, altura, índice de massa corpórea, pulso, pressão arterial, certo? Frequência respiratória. Se você tiver lá o oxímetro de dedo, coloca o oxímetro de dedo nele. Então você já pega o quê? Toda a glicemia, todos os dados antropométricos e dados fisiológicos dele ali. Ok? Bom, e aí depois você vai jogando o quê? Vai jogando tudo nos formulários. O primeiro código está relacionado a Brasil, outro código Mato Grosso, que é o estado. Depois a AF, que é a autorização de funcionamento da farmácia. O farmacêutico, é o 01, mas poderia ser 3 farmacêuticos trabalhando lá. Às vezes ele é acompanhado por um, às vezes é acompanhado por outro. E aí o número do prontuário dele. Tá bem? Então tá lá, o número do prontuário, o endereço,
né, para você entrar em contato com ele ou outro colega farmacêutico estiver trabalhando na mesma farmácia, tá bom? E aí as perguntas relacionadas ao paciente, o que mais preocupou ele, né, foi a bronquite, mas nós constatamos também que ele está tendo taquicardia, chiado no peito, né, e desenvolveu também aftas com o uso da medicação, que não é tratado, tá bem? É um problema de saúde não tratado. Vamos lá. Em cima disso, você já fez as perguntas relacionadas a quê? As perguntas relacionadas ao problema de saúde, ao medicamento, revisão. Agora você vai avaliar, vai estudar o processo e vai fazer a sua avaliação, tá certo? Vamos lá. Então você vai fazer o quê? Uma análise situacional do processo. Então você já preencheu sexo masculino, 22 anos, índice massa corpóreo 23, tem alergia sim. Vamos lá, quais eram os problemas de saúde? Aqui você vai relacionar o quê? Os problemas de saúde com a medicação que o paciente está utilizando. E aí você vai fazer o quê? A sua avaliação. Ok? Vai fazer a sua avaliação. Então, problema de saúde que foi detectado: bronquite. Além disso, os sintomas, né? Tosse, sibilância, chiado no peito e afta. Está controlado a bronquite? Não. Tosse, sibilância está controlado? Não. A afta está controlado? Não. Ok? A bronquite asmática preocupa? Vamos colocar aqui, para mim preocupa, né? Preocupa. Eu coloquei regular, mas preocupa. Tosse, sibilância, preocupa? O que vocês acham? Também faz parte lá, preocupa. Afta, preocupa? Seria moderada, né? Pouco, né? Preocupa, mas isso é pouco. Tá aqui. Tá certo? Pouco. Tá certo? Muito bem. Porque a afta não mata. A afta não mata, incomoda. Agora, a asma mata. Ok? Vamos agora relacionar com o quê? Com a medicação, para verificar se está tudo certinho, se está usando de forma correta. Então, ele está utilizando o Alenia, que é formoterol com budesonida, foi prescrita nessa posologia, uma cápsula 2 vezes ao dia, inalatória. Como é que ele está utilizando? Uma cápsula 2 vezes ao dia. Ok. Bamifirina foi prescrito na forma de comprimido, um comprimido 2 vezes ao dia. Como é que ele está utilizando? Como é que foi prescrito? 2 vezes ao dia. Como é que ele está utilizando? 2 vezes ao dia. Fenoterol foi prescrito SOS 3 vezes ao dia, no máximo 3 vezes ao dia. Como é que ele está utilizando? 5 vezes ao dia. Opa, então já detectei, né, um problema aqui. Tá certo? Vamos lá, então. Vamos avaliar se o medicamento é necessário, efetivo e seguro. Tá bom? Então, o Alenia, ele é necessário? Sim. Ele está sendo efetivo? Não. Porque o paciente entrou em crise por exposição ao frio, uso acetilsalicílico pela infecção viral. Tá bem? Então, ele não está sendo efetivo. Ele é seguro? Sim, ele é seguro. Na dosagem que foi prescrita, ele está usando a dosagem correta, ele é seguro. Tá certo? Então, aqui nós temos uma inefetividade não quantitativa, ou seja, está utilizando de forma adequada conforme a prescrição. Então, não é a quantidade do medicamento que está influenciando aqui. Tá bom? Bamifilina, como é que foi prescrito? Tantan. Como é que ele está usando? Tantan. Beleza, está ali. É necessário? Sim. É necessário. Está sendo efetivo? Não, não está sendo efetivo, porque ele se expôs ao frio, utilizou ácido salicílico e estava gripado. Então, precipitou normalmente uma crise. Muito bem. Então, aqui nós temos também uma inefetividade não quantitativa, ou seja, não depende da quantidade. Tá bem? Fenoterol. Fenoterol, vamos lá. Como é que foi prescrito? 3 vezes ao dia. Como é que ele está utilizando? Está utilizando 5 vezes ao dia. Opa, então ele não está usando de forma correta aqui. Tudo bem? Então ele é necessário? Sim, ele é necessário. E é o que, SOS é o que melhora a questão da respiração dele. Está sendo efetivo? Não. Ele é seguro? Alguns de vocês podem ter colocado como não, porque está dando taquicardia. Mas ele é seguro. Ele é seguro quando comparado, por exemplo, ao isoproterenol. E o meu paciente é um paciente de 22 anos, índice massa corpórea, tranquilo, ou seja, ele não tem comprometimento cardio. Tá bem? Se ele tivesse algum problema cardíaco, como hipertensão, insuficiência cardíaca, angina pectoris, arritmia, aí ele não seria seguro.
mas no caso aqui deu só uma aceleradinha. Então ele é seguro. Tá bem? Aqui eu também estou tendo o quê? Uma inefetividade não quantitativa, porque mesmo está utilizando uma dose mais elevada, não está funcionando. Bom, os dados que eu peguei importante aqui é o fluxo respiratório, certo? O fluxo respiratório eu verifiquei que está tendo crise, tá bem? E peguei o quê? Os dados clínicos dele, coloquei nas observações. Está utilizando bobinho, tiragem, pressão, resumi aqui. Então tá lá. O paciente estava gripado, né? Se expôs ao frio e aí apresentou depois o quê? A utilização do acetilsalicílico e aí desenvolveu a crise. Muito bem. Agora eu vou o quê? Diante dessas informações que eu comparei a patologia dele com o uso do medicamento, eu vou estabelecer o meu parecer. Então o que eu verifiquei aqui? Descontrole de asma. Tá bem? O descontrole de asma. Através do quê? Uma inefetividade do quê? Não quantitativa. Certo? Causa do problema de saúde. Insuficiente tratamento. Tem que alterar o tratamento. Então, eu coloco lá, meu parecer. Você vai começar, é seu. Tá bom? Então, o tratamento farmacológico ser utilizado corretamente, não está sendo utilizado corretamente, não consegue controlar a evolução do processo de saúde, doença base, né? Seria a asma. Isso pode ser devido ao quê? À exposição ao frio. O que mais? Uso acetilsalicílico. É isso? O que mais que eu citei para vocês? Além disso, exposição ao frio, uso acetilsalicílico. Me ajuda aí, moçada. Qual que era o outro item? Alguém abre o microfone e fala aí. E a infecção viral, né? Em função disso, diminui a resposta, aumenta a expressão, e aí diminui a resposta a vírus, aí favorece o quadro. Então, processo viral aqui. E por isso o tratamento, poderia se intensificar ou modificar temporariamente. Então, ou seja, novamente ele vai utilizar uma outra medicação, vai tirar ele da crise e depois ele volta novamente com medicamentos de manutenção. Tá bem? Então, esse aqui é o mesmo problema aqui. A tosse, né, é decorrente do quê? Da broncoconstrição, certo? Da broncoconstrição, melhorando também, a mesma coisa lá em cima. E a afta é um problema de saúde não tratado. O que eu detectei aqui? Qual que é o problema relacionado ao medicamento? A administração errônea. Ele sabe usar a bombinha, mas ele não está sabendo o quê? Após o uso, enxaguar a boca ou utilizar o espaçador. E aí temos com reação diversa o quê? As aftas. Principalmente por conta do quê? Por conta do corticoide inalatório. Tá bem? Já verifiquei se é necessário, efetivo e seguro. E aí eu vou fazer agora o quê? O meu plano de atuação. Bom, como o paciente está em crise, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Encaminhar ele ao médico. Para ele encaminhar ao médico, eu preciso fazer o quê? O encaminhamento. Depois, na hora que ele retornar da crise, melhorar, aí eu vou começar o quê? Iniciar o processo de orientação do problema de saúde dele. Então, vou conversar sobre a asma, os gatilhos, identificar quem? Identificar os gatilhos alérgicos, orientar ele o uso adequado do dispositivo do inalador, ok? E eu vou fazendo o quê? Os devidos agendamentos para isso. Tá bem? Os agendamentos. E você vai colocar o quê? A ordem de prioridade. Qual a prioridade agora? A prioridade é encaminhar porque ele está em crise. Depois você vai trabalhando gradativamente com ele. Tá bem? Então eu preciso lá, na descrição do seu planejamento, você precisa o quê? No primeiro momento, informar o médico. Como é que você vai informar? Vai fazer o cabeçalho, data, dia, mês, seu nome, o nome da farmácia. O corpo da comunicação você vai se referir ao paciente. Então, paciente, 20 anos, sexo masculino, entendeu? O método tanto, IMC de tanto, tá bem? Ingressou no programa de acompanhamento farmacoterapêutico da farmácia, foi observar se tosse, chiado no peito, ok? Sibilância, cianose das extremidades, dificuldade na fala,
certo? Recomendo o quê? Está utilizando tais medicamentos, recomendo ao médico que avalie a farmacoterapia do paciente que está utilizando. E aí se despede, colocando sempre à disposição, carimbo e acima. Tá bem? Esse é o básico, né, de um encaminhamento. Tá certo? E aí depois, é claro, no próprio formulário do método dado tem um agendamento que você pode estar fazendo com esse paciente, sem problema nenhum. Tá certo? E você vai acompanhando esse processo. Avaliar a sua intervenção. E aí você vai fazendo as entrevistas sucessivas, falando sobre o problema de saúde, sobre o dispositivo, e você vai, né, trabalhando isso aqui para a continuidade do processo. E você vai registrando. Isso tem que estar disponível para quê? Para que uma fiscalização do próprio Conselho Regional de Farmácia ou da Vigilância Sanitária venha e mostre que você tem metodologia, você segue um método, né? Você, através da metodologia do método dado, tudo o processo é registrado, então não é feito aleatoriamente, certo? O dispositivo é assim, ó, as partículas, né? As partículas aqui, tá a bombinha. As partículas maiores, normalmente elas se depositam o quê? Na orofaringe do paciente. E as partículas menores, aquelas que vão o quê? Para a árvore brônquica. Com o espaçador, ela fica o quê? No próprio espaçador. Só adentra a árvore brônquica as partículas menores. Tá bem? Então o paciente está lá, a bombinha, o medicamento. Qual que é o objetivo da pré-câmara, ou também chamado espaçador? Para que as partículas maiores se depositem o quê? Na pré-câmara e não na orofaringe. E se depositar na orofaringe pode desenvolver a afta, pode desenvolver a candidíase. Esse é o objetivo. Principalmente em criança, para facilitar o quê? A aplicação do dispositivo, criança e idoso, né? Eu não tenho a pré-câmara. O que você vai orientar no paciente que faz uso contínuo dele? Enxaguar a boca, né? Enxaguar a boca. Facilita bastante. Observar se está desenvolvendo afta, está desenvolvendo as plaquinhas brancas, são o que? O sapinho, né? Então você faz com que o paciente tenha um autocuidado. Isso tudo você tem que estar orientando. A orientação de utilizar o espaçador, se não tem espaçador, a utilização da água mesmo para estar o quê? Enxaguando a boca. Isso tem que estar tudo dentro do seu plano, tá bem? Seu plano de cuidado. E se está utilizando o PICFLAW, né? Estabelecer os cartões que são chamados o quê? Diários de sintomas do paciente. Olha que bacana. Nos Estados Unidos eles levam em consideração o paciente que faz uso do PICFLAW, né? Ele leva esse cartãozinho para casa e aí ele vai acompanhando. Aqui tem os sinais característicos da asma: tosse, chiado no peito, simbilo, falta de ar e dispneia. Ele relaciona com fluxo expiratório máximo, que ele sopra no aparelhinho 3 vezes e vai marcando. Ok? E relaciona com o quê? Com a medicação. Tá certo? Relaciona com o quê? Com a medicação que ele está utilizando. Então ele está lá. De quantos dias? Do primeiro dia até 30 dias. Aí depois ele volta para pegar o novo cartão e vai fazendo a avaliação, né? Aí conversa com o farmacêutico presta as orientações, está tudo ok. E ele vai lá, ó, né? Apresentou, ó, tosse, simbilo, chiado no peito, beleza, começou a apresentar. O que aconteceu com o fluxo respiratório dele? O fluxo respiratório dele caiu. É isso? Era em 500, o fluxo respiratório dele caiu. Se você observar também, aumentou o número de utilização do quê? Da bombinha. Chegou a utilizar 8 vezes, então caiu. Bom, beleza, depois voltou ao normal. E ele vai soprando 3 vezes, todo dia, e vai marcando. Vai marcando, marcando. Muito bem. Chegou nesse ponto aqui, novamente, ó, os sintomas agravaram. Ele vai marcando aqui, ó. Cedo, tarde, noite, agravou. O fluxo respiratório despencou. Não é isso? E a quantidade de utilização de medicação, ó, aumentou. Então ele vai monitorando. Então aqui ele está o quê? Ele está em crise. Não é isso? Ele está em crise aqui. Então teve a primeira crise, conseguiu se reverter, e a segunda crise já não se reverteu. Então isso aí é o autocuidado. Ele sabe quando está, né, desenvolvendo a crise.
Sempre relacionando o quê? As manifestações clínicas, o fluxo respiratório, entendeu? A medicação. Tá bem? E fala qual farmácia que faz isso aí. Vamos lá. E aí, dentro do seu plano de cuidado tem lá, educação e saúde. Como é que você vai educar o paciente? Você pode fornecer um folder desse aqui para ele, explicando que não pode ter mofo, não pode ter teia de aranha, não pode ter cortina, não pode ter periquito, papagaio, gato, né? Tapete, bichinho de pelúcia, certo? Ele tem que deixar sempre ensolarado o local para diminuir a população de ácaro, aspirar ao invés de varrer, diminuir tapete, cortina, ok? Então, você pode fornecer esse folder para ele, orientar ele, e pode também ir na casa dele, tomar um cafezinho, comer um biscoitinho lá e conversar com ele e verificar. Uma coisa é você fornecer o folder, outra coisa é verificar se ele colocou em prática. Né? Então, se ele te der essa abertura, você pode fazer uma visita, né, para ele, para estar orientando ele com relação ao controle ambiental. Por quê? Na asma, ela tem um tripé, que é o tratamento farmacológico, certo? Educação e saúde. O paciente tem que conhecer da sua doença. Quanto mais você conhecer da sua doença, mais você vai diminuir a intensidade das crises, vai identificar as crises, certo? E aí você tem também o quê? O controle ambiental. Esse é o tripé, para ter um equilíbrio da asma, porque ela não tem cura, tem controle. Tá bem? E depois avaliar a sua intervenção, né? Tranquilo? No nosso paciente, o que foi feito? Foi encaminhado, o médico suspendeu a bamifilina, ok? Prescreveu o meticortem, que é um corticoide sistêmico, por 7 dias. Prescreveu um aerosol com 2 broncodilatadores aqui, que é o fenoterol e o atrovente, ou seja, um agonista beta-adrenérgico com antimuscarínico, por 2 mecanismos diferentes para promover a broncodilatação. Um corticoide inalatório também, além do sistêmico, um inalatório, tá certo? E após a crise, orientou o paciente a continuar utilizando o Berotec apenas com dose de resgate, ou SOS, mandou utilizar o Alenia, continuar utilizando o Alenia para manutenção após a crise, e acrescentou quem? O Montelukast, que é o quê? O antagonista de leucotrienas, certo? Ele trocou, trabalhou com o Montelukast. Tá bom? Esses são os problemas relacionados com o medicamento e tranquilo. Pessoal, alguma dúvida com relação ao que foi trabalhado aqui? Vai fazer o quê? Não, e aí quem precisa, por exemplo, se você precisa